volta com o nosso todo seu. Como fala, Wanda? Impressionante, né? Obrigado. E agora, definitivamente, com o nosso Visão Masculina. Nosso tema hoje é como é que os atores incorporam, como é que eles compõem os seus personagens. E no nosso dia a dia, quanto nós somos personagens do nosso próprio cotidiano. Esse é o tema de hoje com os atores Cássio Scapim e Marcelo Médici. Bom, é claro, a gente sabe, leitura de texto, pesquisa, laboratório, enfim. Mas vocês vão contar como é que é o processo de interpretar um personagem, como vocês fazem para compor um personagem. Eu, na verdade, Rony, eu acho que, pelo menos, cada ator tem um método, né? Eu, na verdade, parto sempre da observação. E não assim especificamente, eu vou fazer por exemplo, uma pessoa que gagueja, como eu já fiz na novela belíssima do Cid de Abreu, eu não fiquei observando o gago, eu tentei desenvolver como seria uma gagueira real, com a ajuda de alguns fonoaudiólogos e tal, porque senão o dia que você fizer um assassino, você vai fazer como, né? Quer dizer, entendeu? Tá muito bom. Não é verdade? É porque tem gente que se entrega muito ao processo quando vai fazer um personagem e tal. O meu parte meio que de fora para dentro. Eu tento imaginar como ele vai andar, como ele vai se portar, e aí acaba pintando o personagem. Eu não tenho essa entrega tão intrínseca assim, sabe? Essa coisa tão de, vou ficar uma semana no Carandiru porque eu vou fazer um presidiário, mas eu respeito. Eu até respeito também. Eu estudei arte dramática, não estudei canto. Minha escola foi Stanislavski, que é construção da ciência, não é? Exato. Bom, eu não posso entender uma coisa dessa. Desculpa, eu respeito também. Não, porque cada ator tem um processo, né? Que você matou aí? Você matou aí. Tá, se eu fizer um assassino, o que eu tenho que fazer? Tem que saber como é a sensação. Exatamente. Então, vem de um projeto, e quando nós fomos ensaiar o Irma Vap, eu conversei com a Marília, eu falei, Marília, talvez eu venha com um personagem meio estereotipado, até essa coisa de fazer comédia, às vezes, tem um preconceito muito grande, às vezes. E eu falei, vem de fora para dentro, depois eu vou achar a verdade. Falta o Cássio dizer que ele pode ele fala. Fica lá no hospício, né? Isso eu acho um equívoco da profissão, na verdade. Estou indo embora daqui. Não quero que ninguém fique bravo comigo, mas eu acho um equívoco da profissão, achar que você tem que experimentar todas as coisas. Claro que tudo que você faz, às vezes você pega um personagem mais denso, através da tua inteligência, da tua racionalidade, você vai fazer paralelos de emoção com determinada questão que o personagem necessita. Você precisa vivenciar aquilo. Você é uma pessoa, um ser inteligente e consegue absorver informações de outros lugares e não vivenciar aquilo exatamente, mas entender como é a vivência daquilo. Então, eu trabalho muito, eu sou bem caótico assim para trabalhar. Tem vezes que começo de fora para dentro, vezes que começo de dentro para fora, estudando, observando o personagem, ou lendo sobre. Depende muito. Isso é legal. Depende muito do processo que você está. Processo de observação eu acho legal. Ótimo. Depende muito do processo que você. Do tipo de espetáculo que você vai fazer, do tipo de trabalho. Coisa que você observou há 20 anos atrás. Você fala, putz, no Cada Um Seus Problemas Solo, eu tenho uma personagem que é uma nordestina, que tem a ver com a minha tia, sei lá, que não foi uma coisa que eu vou parar para observar. Já tinha. Estava guardado na memória. Essa memória, que a gente chama de memória afetiva, memória cognitiva, isso funciona. Agora, falou boa, hein? Nossa, lindo. Agora, o personagem mais difícil que você interpretou, Cássio, é você, Marcelo? Olha, eu fiz tive alguns personagens barra pesada, assim, de fazer, assim, posso contar uns 4 que foram difíceis. Um que era um espetáculo chamado Angels in America, que era bem barra pesada, que era um judeu homossexual que tinha um namorado que morria de AIDS, era um barra pesadíssimo. Levinho, coisa leve. Foi feito, virou uma série da HBO que o Pacino acabou fazendo, Meryl Streep. Eu fiz Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era bem difícil também, ser uma Machado, era um monólogo. Imagina, Machado. E trabalhava com uma dinâmica muito ruim, que era inveja, cobiça,
Então você não tinha como ver isso, vivenciar isso, mas você também ia buscar algum paralelo, porque a gente tem alguma mesquinhez guardada em algum lugar. Sem dúvida nenhuma. E agora fiz quando o Nietzsche chorou no teatro, a história dos teatros que também era Isso foi uma maravilha. bem difícil de fazer. Então tive algumas coisas. Você, Marcelo. Uma amígdala. Fiz uma peça infantil que a diretora me ligou e falou, olha, é uma gracinha o texto, chama Amígdalas, pelo menos eu era protagonista. Só que tinham duas amígdalas, a minha era pior, porque a minha só repetia o que a outra amígdala falava. Aí, bom, mas você precisa decorar. Não, mas Bom que não tem que decorar texto. tomei bronca, a Regina Galdini dirigiu. Falei, que cilada, cara, uma amígdala, e o drama da personagem é que ela estava inchando e ia ter que ser extraída do corpo. Uma loucura, né? Então mas foi difícil, eu ria pra caramba. Não é possível que eu cheguei a esse ponto, né? Mas era um musical super bonitinho da Marília Toledo e tal. E outro personagem muito difícil foi o Fladson, da Belíssima, porque era um sonho fazer a novela do Silvio de Abreu. Quando ele veio com o personagem, era um açougueiro. Aí me ligou e falou, vamos colocar um ziriguidum qualquer, pode ser gago. Eu falei, caramba. Porque é muito difícil você fazer isso de uma maneira verdadeira, né? Você conseguir fazer uma pessoa que gagueja e tal. Esses dois foram bem complicados. A amígdala e o Flávio. Agora, existe essa... Já aconteceu com vocês? Um personagem permanecer, ou seja, não vai embora, mesmo depois do trabalho... A gente canta um ponto, ele sobe, não existe isso. As pessoas acham que fica incorporado. Fica incorporado. Às vezes as pessoas ficam associando a gente a um personagem. Isso é outra coisa. Pegam na rua. Fica incorporado, já acho uma bobagem. Eu também nunca. Agora, para interpretar, para construir um personagem, como por exemplo, desses que vocês fazem no Ministério do Naval, até que ponto existe essa importância de troca de roupa, de maquiagem, de cenário mesmo, para que seja, isso possa ser indispensável para se construir de fato o personagem? Nesse espetáculo é indispensável. Não tem jeito. Não tem jeito. Nesse espetáculo... Tem espetáculos que não, né? Tem espetáculos que não. Esse, o Wilma Vapp, ele é um espetáculo criado nesta dinâmica. Este é o grande jogo desse espetáculo. A brincadeira é essa. E a interação dos dois atores. Esta é a dinâmica fundamental. O Cássio faz o Lord Edgar, que é o mocinho da história, e a criada, que é a Jane. Eu faço o criado, que é o Nicodemo, e a mocinha da história. Então a gente brinca com essa coisa de roupa, né? Que fica muito bem caracterizado. E que não é só a roupa, né? É toda a construção. É uma voz, é um jeito de andar, um jeito de fazer, um raciocínio, porque apesar de ser uma comédia, cada personagem tem a sua linha de raciocínio dentro da dinâmica desta fábula que a gente conta. Então a gente tem que manter essa... Quero ver se eu vou ver vocês esse final de semana, devo estar aqui em São Paulo. Quero ver se eu vou com a Kika ver vocês, porque eu quero ver a versão nova. Não vou ter ser comparativos, não, mas eu quero ver a versão nova. Eu gosto dessa coisa up-to-date, deve ser muito mais legal, honestamente. Está muito divertido. É muito divertido. Virou um outro espetáculo. Virou um outro espetáculo, por mais que fosse a mesma. Vou ver vocês. Bom,